Muito bem, nós estamos aqui para mais um vídeo no canal do YouTube, onde nós estamos gravando o Novo Testamento verso por verso. Já gravamos 2 livros do Novo Testamento, Mateus e o Evangelho de Marcos. Agora estamos falando do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais sucinto que nós temos, mais pequeno em termos de número de versos, 661 versos. Já Lucas, que nós vamos gravar agora, é o evangelho mais longo. Na verdade, Lucas é o maior livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Assista o nosso vídeo da introdução do Evangelho de Lucas para você ter uma ideia mais geral e da importância desse evangelho. Toda vez que nós estudamos um livro da Bíblia, algumas perguntas que nós fazemos, introdutórias, e como hoje é o primeiro capítulo de Lucas, então nós queremos lançar essas perguntas. A primeira pergunta que nós fazemos é: quem é que escreveu o livro? No caso aqui foi Lucas, um médico amado, companheiro de Paulo, médico amado de Filipos, da cidade de Filipos, companheiro de Paulo. Alguns acreditam que Lucas era gentil, o que torna Lucas o primeiro escritor de toda a Bíblia, gentil, não é? Então, e o maior escritor do Novo Testamento, diga de passagem. Então, Lucas é um personagem importante. Nós falamos no vídeo introdutório que o seu nome significa doador da luz. A segunda pergunta que surge é: em que data foi escrito? E cronologia bíblica não é uma ciência exata. Às vezes você vai ver 10 anos de diferença entre um erudito da Bíblia e outro. Bom, o Evangelho de Lucas, alguns datam ele perto do ano 70, antes da destruição do templo em Jerusalém. Colocam a sua data em torno do ano 66 a 68 da nossa era. Porém, outros colocam o Evangelho de Lucas mais cedo, perto dos anos 60. A razão para ter uma data mais cedo é porque Lucas escreveu primeiro o Evangelho de Lucas e depois escreveu o livro de Atos. E o livro de Atos termina com a prisão de Paulo em Roma. E essa prisão de Paulo em Roma, numa casa, se deu no ano 62. Então, alguns colocam o final do livro de Lucas, o livro de Atos teria que ter sido escrito entre o ano 62 e 63, e assim o Evangelho de Lucas é escrito um pouco antes desse final do livro de Atos. Porém, é possível que quando Lucas escreveu o seu Evangelho de Atos, Paulo já tinha sido até martirizado. E Lucas termina o livro de Atos, com Paulo na prisão, para manter uma imagem viva do apóstolo Paulo na mente do seu leitor, no caso Teófilo, não é? Mas muita gente questiona se Paulo já tivesse morrido, por que Lucas não menciona no livro de Atos a morte do apóstolo Paulo? Então, surge sempre essa discussão entre os eruditos, olhando o final do livro de Atos, Paulo preso em Roma, é assim que termina, ministrando livremente. Então se coloca a data do livro de Atos no ano 62 e 63, então o Evangelho de Lucas tem que ser escrito um pouco antes, porque foi escrito primeiro, antes do livro de Atos. Porém, isso é discutível. Outra pergunta que se faz é a quem o livro foi dirigido. No caso do Evangelho de Lucas, nós vamos ter que o seu livro foi dirigido a Teófilo, um nobre, muitos acreditam que era um nobre romano, se bem que no vídeo introdutório do Evangelho eu disse que poderia ser um sacerdote, que foi sumo sacerdote, essa era a ideia, pelo menos de um rabino que eu estudei com ele, que Lucas escreveu a esse sumo sacerdote. Mas a maioria dos livros atribui a Teófilo, um oficial romano, um homem de alta posição, um nobre, tanto é que ele é chamado excelentíssimo pelo evangelista. Outros, então, discutem se Teófilo de fato era um ser real, porque ele não é mencionado em nenhuma outra parte do Novo Testamento. E alguns acreditam que Teófilo pode ser um pseudônimo
ao povo de Deus, porque a palavra tel quer dizer Deus, filho, amor, né? Então, amado de Deus é o sentido do nome Teófilo, e como o povo de Deus e aqueles que aceitam a salvação em Jesus são amados de Deus, pode ser que o evangelho de Lucas foi dirigido a todos esses. É difícil acreditar que Lucas escreveria unicamente a uma pessoa, mas é a quem o livro é dirigido, a Teófilo. Claro que toda a comunidade cristã se beneficia desse evangelho de Lucas, que nos traz mais detalhes da vida de Jesus que qualquer outro evangelho. Se não fosse o evangelho de Lucas, nós não sabíamos nem a origem de João Batista, o que Lucas vai gastar bastante tempo nesse primeiro capítulo do seu evangelho, nos explicando não só a anunciação do nascimento de Jesus dada pelo anjo Gabriel a Maria, como também vai nos explicar o anunciamento do mesmo anjo Gabriel a Zacarias, pai de João Batista, acerca do nascimento. Então, Lucas capítulo 1 é único, né? Lucas capítulo 1 nos traz uma lacuna que Mateus não fala. Mateus simplesmente diz que Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, mas não dá detalhes da gravidez de Maria, o que Lucas capítulo 1 vai fazer para nós, e não só de Jesus, da gravidez de Maria, anunciada pelo anjo a Maria, como é que foi essa gravidez pelo Espírito Santo, mas também vai nos dar detalhes acerca do nascimento de João o Batista. Então a gente estuda quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, não é? Propósito com que escreveu. No caso, nós vamos ver logo na introdução o propósito com que Lucas escreveu. Ele dá detalhes, ele é histórico. Ele começa uma biografia com um grego elegante, com um grego melhor, um dos melhores gregos do Novo Testamento que nós temos, se encontra no Evangelho de Lucas. E nós vamos ver isso aqui nesse Evangelho. E ele dá logo nos primeiros versos o propósito que ele escreveu, não é? Daqui a pouco nós vamos ler e vamos mostrar o propósito com que o evangelista escreveu. Então essas, pelo menos, básicas 4 perguntas. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu e qual o propósito que escreveu, é basicamente o que a gente estuda. A gente também pode falar qual é o tema. No caso de Lucas, o tema é apresentar Jesus como o Filho do Homem, como o homem perfeito, o Salvador humano que veio para salvar toda a humanidade. No Evangelho de Lucas, a obra de Cristo ela abrange judeus e gentios, não é? Ela é universal. Lucas também tem uma genealogia no capítulo 3, que vai de Jesus até Adão, e coloca Adão como filho de Deus. Não só Jesus é filho de Deus, mas Adão como filho de Deus e Jesus como filho do homem, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, todos os descendentes de Adão. Ou seja, toda a humanidade, não é? Então, vamos começar essa aventura nesse evangelho de Lucas, que é o maior evangelho, e esse capítulo primeiro, então, tem 80 versos, não é? Então é bastante. Vamos começar a cobrir esse primeiro capítulo de Lucas, que tem uma riqueza histórica tremenda, que tem 2 cânticos aqui, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias. Começa com Zacarias, vai a anunciação do anjo para Maria, depois Maria canta, depois Zacarias canta, e termina mostrando e nos explicando como é que se deu o crescimento de João o Batista. Vamos então começar. Tendo, pois, muito empreendidos em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. É interessante Lucas mencionar muitos, que já tinham outros evangelhos sendo escritos antes dele. Nós cremos que provavelmente Marcos e Mateus escreveram antes de Lucas. E é capaz que eu via fragmentos de outros relatos também já escritos. Isso não quer dizer que tem a ver com os evangelhos gnósticos, que foram escritos no 2º século, não é? Mas é capaz de haver fragmentos de frases de Jesus, que alguns escreveram, olha, Jesus disse isso, olha, aconteceu isso.
Mas Marcos é o primeiro evangelho que nós cremos foi escrito, Mateus o segundo e Lucas o terceiro. É importante entender isso. Uma vez eu estava numa reunião da Sociedade Bíblica de Literatura e encontrei um erudito que defendia Lucas como o primeiro evangelho a ser escrito. Mas não pode ser porque o primeiro verso derruba isso, dizendo, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos, quer dizer, outros já haviam tentado pôr, que entre nós se cumpriram, e aí Lucas vai dizer que foi transmitido primeiro oralmente, não é? Segundo, nos transmitiram os mesmos que os presenciaram. Lucas não presenciou, Lucas não foi discípulo direto de Jesus, mas outros presenciaram, outros 12 andaram com Jesus e certamente falavam e pregavam. Jesus, quando mandou seus discípulos, pelo menos no Evangelho de Marcos, termina assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Jesus mandou eles pregar, não mandou escrever o Evangelho, ou ide por todo mundo e escrever o Evangelho. Mas conforme aquela primeira geração começou a ir passando para a eternidade, sentiu-se a necessidade de começar a pôr-se por escrito o que havia acontecido. De forma que 30 anos depois da morte de Jesus, Marcos, nós cremos que é o primeiro evangelista, de acordo com Papias, no ano 130, Marcos foi intérprete de Pedro, então nós atribuímos o evangelho de Marcos a Pedro. Não é? Depois Mateus escreve o seu evangelho e agora nós temos Lucas relatando para nós, companheiro de Paulo. Provavelmente Lucas foi a Jerusalém para escrever esse primeiro capítulo, deve ter entrevistado algumas pessoas lá. Nós cremos que o primeiro capítulo, Lucas certamente entrevistou Maria, mãe de Jesus, para escrever. Segundo, nos transmitir os mesmos, que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Está vendo? Eles eram ministros da palavra, os 12. Então, pareceu também a mim conveniente, o que Lucas está dizendo, já que outros já fizeram, pareceu bem a mim. Lucas começa num estilo próprio, uma nobreza para escrever. Pareceu-me também a mim descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Excelentíssimo Teófilo, provavelmente é um nobre. Quem sabe esse nobre pode ter pago a Lucas para fazer a sua obra. Sendo nobre, ele possuía dinheiro e deve ter dito, Lucas, eu gostaria que você me pusesse em ordem tudo isso, do que eu fui informado, não é? Eu gostaria de conhecer. E talvez Lucas foi contratado por Teófilo para o escrever. Pareceu também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem. Anote a palavra ordem. Lucas começa desde o princípio, há muita ordem no Evangelho de Lucas, é considerado o evangelho mais histórico, né? Por exemplo, Marcos ou Mateus não se preocupa tanto em pôr em ordem cronológica os eventos, mas Lucas não. Lucas começa lá com o nascimento de João Batista, pondo em ordem cronológica tudo, pôr em ordem, havendo já me informado minuciosamente. Lucas procurou detalhes, Lucas procurou pesquisar, entrevistar as pessoas para escrever o seu evangelho, de tudo desde o princípio. Qual era o propósito? Está aqui, ó, verso 4. Para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Então, Lucas nos traz a certeza acerca da pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Se nós já cremos em Jesus, então nós vamos ter mais certeza ainda lendo o Evangelho de Lucas acerca da pessoa de Jesus Cristo. E vamos ter, porque Lucas dá detalhes mesmo do nascimento, inclusive o nascimento virginal, a doutrina do nascimento virginal, vamos encontrar no primeiro capítulo de Lucas. Então, Lucas, do verso 1 ao verso 4, nós chamamos o prefácio, a introdução do seu evangelho.
E ele é dirigido a esse nobre, excelentíssimo Teófilo, né, e descrever em ordem tudo o que aconteceu desde o princípio, né, acerca da pessoa de Jesus. Então, Lucas é o mais histórico, mais organizado, mais detalhista no seu evangelho. Vamos começar então o evangelho, não é? Já lemos a introdução, o prefácio de Lucas faz 4 versos, para que conheça certeza das coisas que já está informado. Agora Lucas começa de forma histórica. Existiu no tempo de Herodes. Herodes reinou no ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. sobre toda a Palestina, sobre toda a Judéia, Samaria, Galiléia. Com a sua morte, seu reino é dividido. Por isso esse Herodes, e havia um outro Herodes que era filho de Herodes, que foi chamado Herodes o Tetrarca, que é o Herodes da época em que Jesus é crucificado, diferente do Herodes o Grande. Ele é chamado Grande porque ele reinou em toda a Palestina, não é? Ele reinou do ano 37 ao ano 4 antes de Cristo. Herodes o Grande é o Herodes do nascimento de Jesus, que depois vai mandar, de acordo com Mateus, matar as crianças, não é, de 2 anos para baixo em Belém. Lucas não menciona nada acerca de matança, de ordem de Herodes, ele menciona Herodes como para marcar a data do nascimento de Jesus, não é? Depois nós vamos ter o Herodes o Tetrarca, que é filho de Herodes o Grande, e ele é chamado Tetrarca, quer dizer, ele recebeu 1/4 do reino de seu pai, não é? Herodes o Grande tinha vários filhos, porque tinha várias mulheres, mas quando ele morre, o seu reino é dividido em basicamente 3 filhos. Felipe ficou com a parte que nós chamamos dos Montes Golãs, ali, aquela região, vamos supor, Decápolis, pertencia a Felipe. Felipe, então, ficou com aquela região. Herodes, o Tetrarca, ficou com a Galiléia, e Arquelau reinou na Judéia. Nós sabemos disso graças ao Evangelho de Mateus, capítulo 2. Depois da morte de Herodes, Arquelau reinava na Judéia. Então, não confunda Herodes o Grande com Herodes o Tetrarca. Herodes o Grande é o Herodes que governou sobre toda a região da Palestina, e ele é o Herodes da época do nascimento de Jesus. Herodes o Tetrarca é filho de Herodes o Grande, reinava apenas na Galiléia, inclusive possuiu a mulher do seu irmão Felipe, que governava na região de Decápolis, que é Herodias. Ele a possuiu, e por isso João Batista o condenou, e ele vai mandar executar a João num dia natalício, em que Salomé, a filha de Herodias, dança para ele e o agrada. Então, Herodes o Grande, da época do nascimento de Jesus. Herodes o Tetrarca, da época da crucificação de Jesus, ok? Existiu, então, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote. Interessante, nós vamos descobrir que a família de João Batista era uma família sacerdotal. Existiu um sacerdote chamado Zacarias. O nome Zacar quer dizer lembrar em hebraico. Ias, o Senhor lembra, não é? Então o Senhor se lembra. Zacarias, havia também um profeta do Antigo Testamento, que ele é pós-exílico, que é o profeta Zacarias. Mas aqui não é o profeta Zacarias, que viveu 400 anos antes de Cristo. Aqui, Zacarias é o pai de João Batista, um sacerdote. Então, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Os sacerdotes, desde a época de Davi, foram divididos em 24 turnos para servir no templo. O que Davi proporcionou, dividindo os sacerdotes assim, é que o Senhor fosse adorado todo o tempo. Então havia 24 turnos que se fazia oração, que se fazia louvor, que se queimava incenso diante do altar, para que Deus não ficasse nem sequer uma hora sem ser adorado. Então cada sacerdote exercia seu ministério por 1 hora,
no templo, e dessa forma, como foi dividido em 24 turnos, isso você pode ler em 1 Crônicas, não é? Então, foi dividido em 24 turnos, todos os sacerdotes. Dessa forma, o Senhor ficaria sendo louvado todo o tempo. Caía a sorte, né? Porque eram muitos sacerdotes, então caía a sorte, às vezes, quem ia queimar incenso dentro de uma turma. Não é? No caso, Zacarias, ele era sacerdote, de acordo com a ordem de Abias, não é? O nome é Abias, Ab quer dizer pai, Yah é uma abreviação de Yahvé, então significa Deus Pai, né? O nome Abias significa Deus Pai, o Senhor é Pai, como que Zacarias, o Senhor se lembra, não é? E cuja mulher era filha de Arão. Então note que tanto Zacarias quanto a sua esposa, eles casavam entre famílias da mesma tribo, não é? A mulher dele era uma das filhas de Arão, ou seja, descendente direto do sumo sacerdote Arão. Então, Zacarias e sua esposa eram ambos, né, da tribo de Levi, e cuja mulher era da filha de Arão, e o nome da sua mulher era Isabel. Não é? Isabel era o nome da mulher de Zacarias. Isabel é um nome interessante, porque ele é um nome um pouco babilônico. Bel, lembra do deus Bel da Babilônia, né? Então Isabel também tem a ver com divindade, o nome dela. Aliás, a maioria dos nomes da Bíblia tem a ver com divindades, não é? Então, mas é um pouco aramaico o nome dela, devido à influência do povo na Babilônia. Então, nós temos aqui o casal, Zacarias e Isabel. Zacarias é sacerdote, coube-lhe a sorte queimar incenso, certamente foi sorteado. E o verso 6 vai nos dar a característica desse casal, de Zacarias e Isabel, dizendo, verso 6, ambos eram justos perante Deus. Justos no sentido que procuravam cumprir a lei, não é? Vivendo irrepreensivelmente. Olha que casal de exemplo para todos nós. Zacarias e Isabel eram exemplos. Eles eram justos perante Deus, viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Sendo sacerdotes, eles procuravam cumprir tudo aquilo que a lei do Senhor pedia, não é? Então era um casal justo, era um casal irrepreensível diante de Deus. Verso 7 diz que eles não tinham filhos. Interessante, normalmente a esterilidade em Israel, quando alguém era estéril, era desprezado, era considerado desfavorecido por Deus, mas não era o caso de Zacarias e Isabel, porque eles eram justos, irrepreensíveis diante de Deus. Lucas já adianta que era um casal que procurava seguir os preceitos e mandamentos, mas tinha um problema da esterilidade. Problema esse que, de acordo com o contexto, nós vamos ver que talvez esse casal orou muitas vezes ao Senhor, como Abraão, com Sara, né? Orou muitas vezes para que sua esposa pudesse conceber. E o casal certamente o fez também como Isaac e Rebeca. Rebeca também era estéril. Há muitos casos de esterilidade na Bíblia, a mãe de Samuel, Ana e tantos outros que nós podemos traçar uma linha de esterilidade, mas sempre Deus resolvendo o problema da esterilidade do seu povo. Deus é que faz frutificar, não é? A primeira bênção depois de criar o homem e a mulher é frutificar e multiplicar, encher a terra, Gênesis 1, 28. Então, a arte e a capacidade de frutificar de um casal era considerado como uma bênção de Deus. Mas Zacarias, sua esposa, não tinha isso. E ele diz que, verso 7, Lucas diz, não tinham filhos porque Isabel era estéril. Então a esterilidade vinha da parte de Isabel. E ambos eram avançados em idade. Então os anos passaram, o casal não teve filhos, eles são avançados em idade. E é interessante que aqui é um eco da história de Abraão e Sara. Não é? A história de Abraão e Sara também. Abraão era avançado em idade, sua mulher também. Quando Sara concebeu
a Isaac, Sara tinha 90 anos, Abraão 100. Então, a Bíblia contém ecos. Eco é uma história parecida, não é? Mas não é exatamente igual, porque muda-se os personagens. Mas é interessante notar esse eco, porque Abraão é o homem que é chamado para iniciar uma nação. Deus fala, farei de ti um grande povo, uma nação sairá de ti, dos teus lombos, não é? E aqui nós começamos com um eco, da mesma forma que Abraão e Sara foram chamados para iniciar a nação de Israel. Aqui é um eco de Zacarias e Isabel para iniciar também um novo tempo, uma nova era da salvação, da história da salvação da humanidade. E nesse caso, vai aparecer o precursor que vai pronunciar, né, ou anunciar o Cristo que virá. Então, ele vai preparar o caminho do Senhor. Então, assim como em Abraão começa uma nova história de salvação de uma nação de Israel, agora em Zacarias e Isabel, que mais ou menos é um paralelo com Abraão e Sara, avançados em idade, esterilidade de Sara, esterilidade de Isabel, vai iniciar um novo Israel, uma nova história de salvação trazida e anunciada pelo filho desse casal, João Batista, assim como trazida e anunciada um novo Israel por Isaac, não é? O filho do casal Abraão. Então, há paralelos aqui na história de Abraão e Sara e na história de Zacarias e Isabel, ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem de sua turma, já explicamos que havia turmas, não é? Ele está exercendo o sacerdote. Note que, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte. Eles sorteavam quem ia entrar no templo, porque eram muitos sacerdotes. Diz que, às vezes, havia sacerdote que nunca tinha chance, não é? Coube-lhe a sorte, no caso, de entrar no templo do Senhor. Templo do Senhor. O Evangelho de Lucas também é estruturado em torno do templo. Ele começa no templo, e na introdução nós explicamos isso, e o último verso termina com os discípulos no templo louvando ao Senhor todos os dias. Então o Evangelho começa no templo com Zacarias, queimando incenso, e vai terminar no templo. Mas não é só aí. Também Jesus é apresentado no templo. Não é quando o Simeão e Ana, a profetizam, falam de Jesus. Simeão agradece, agora despede o Senhor no templo. Depois nós vamos ter Jesus aos 12 anos no templo. Então o Evangelho roda então em torno do templo. Começa no templo, termina no templo, não é? Mostrando esse sacerdote exercendo. É possível, como eu disse, que Teófilo fosse um sumo sacerdote, conforme o rabino que eu estudei cria dessa forma, não é? Então, coube-lhe o sacerdote entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. No templo havia havia pelo menos 3 seções, né? Havia o pátio, onde normalmente se sacrificava, os cordeiros sacrificava no pátio, no altar do holocausto. Depois havia uma pia onde os sacerdotes se lavavam. Depois eles entravam no lugar santo. No lugar santo, o povo não entrava. Inclusive havia 3 pátios. Havia o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos homens, onde era sacrificado o cordeiro. Depois havia o lugar santo, o povo nunca entrava, o povo sempre ficava do lado de fora. Nós vamos ver isso aqui. Só os sacerdotes entravam para acender as lâmpadas no candelabro, não é? Para queimar as lâmpadas diante do Senhor. Entravam para comer os pães, chamados pães da proposição, que eram colocados ali para o sacerdote que era oferecido da farinha do povo de Deus. Então se fazia os pães, eram colocados ali, e também queimava-se incenso no altar de ouro. E havia um terceiro compartimento chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde era separado por um véu, e somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano
Levítico capítulo 16, chamado Yom Kippur, para espargir sangue diante da arca e do propiciatório do Senhor, para purificar a nação toda. Então, eles queimavam no lugar santo, os sacerdotes acendiam as velas, comiam os pães, queimavam incenso. Coube a Zacarias e queimar incenso lá no lugar santo, próximo da cortina do Santo dos Santos. Era o lugar mais próximo do Santo dos Santos, era o altar, e ele é um altar de ouro, diferente do altar de holocausto, que era de cobre. Esse não, era um altar de ouro. Diz também que o altar de holocausto podia ser um altar de pedra, mas aqui não, aqui era um altar de ouro, que se queimava incenso, não é? E note, Lucas vai dar detalhes disso, que o povo não entrava lá. Verso 10 e diz: e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. As horas da oração eram 9 horas da manhã, 3 horas da tarde. É possível que essa se deu às 3 horas da tarde. Como o livro de Atos nos menciona que Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, não é, que corresponde às 3 horas da tarde. Então, Zacarias está queimando incenso, o povo está do lado de fora, orando na hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé. Um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Então, enquanto Zacarias está queimando aquele incenso, em meio à fumaça, diz que à direita do altar, né, a posição de honra, por exemplo, Cristo está sentado à direita de Deus Pai, o anjo aparece à direita, um anjo do Senhor, seres espirituais que de vez em quando se materializam, né, os anjos. Então, o anjo do Senhor, a palavra anjo no original grego vem de angelos, que é uma palavra que não foi traduzida, ela é simplesmente transliterada, de angelos para anjo, significa em português mensageiro. Então chega um mensageiro do Senhor, aparece Zacarias, os anjos são seres espirituais, pode aparecer e desaparecer a hora que querem. Então esse anjo aparece a Zacarias à direita do altar, posto em pé, e Zacarias vendo, claro, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Não é normal, está queimando incenso, de repente aparece um anjo, não é normal, caiu um temor. Toda vez que os anjos aparecem na Bíblia, os homens temem, porque não estão acostumados com esses seres, né, que são seres gloriosos, mensageiros de Deus, poderosos, têm uma capacidade de aparecer e desaparecer. Então caiu um temor sobre Zacarias, é normal. Mas o anjo lhe disse, e toda vez que o anjo aparece, diz: Zacarias, não temas. Claro, Zacarias estava em temor, disse: não temas. Alguns eruditos da Bíblia dizem que a palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Mas eu contei, na verdade são umas 90 e poucas vezes que aparece a palavra não temas na Bíblia. Eu fiz um search, você também pode fazer no seu computador, e vai ver que é umas 100, 105 vezes, não são 365 vezes. Se bem que alguém diz que existem palavras similares a essa, que se contadas todas vão dar 365 vezes. É que alguns gostam de dizer que para cada dia do ano Deus está dizendo não temas, não é? Com Deus a gente não precisa temer mesmo. Mas a palavra em si mesmo, não tema, aparece umas 90, 100 poucas vezes na Bíblia. Então disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Note, como eu disse no início, Zacarias, sua mulher não podiam ter filhos, certamente eles oravam por isso, e como coube a Zacarias a sorte de queimar incenso, e alguns sacerdotes só queimavam uma vez em toda a sua vida sacerdotal, não é? Porque eram muitos sacerdotes, Zacarias coube-lhe essa sorte, e quando ele está queimando, o incenso representava a oração. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, diz que a oração dos santos sobe como incenso na presença de Deus. O anjo, então, que é o mensageiro, vem e diz a Zacarias: a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Note que o nome de João não foi dado a João
pela vontade do seu pai e de sua mãe. Mas o nome de João foi dado a Zacarias junto com o anunciamento que a mulher dele, Isabel, teria um filho. E por ali o nome de João. Diz que o nome João significa graça de Deus, né? É uma composição, descrevendo ou traduzindo o nome João ao pé da letra, significa graça de Deus. Era comum eles pôr nomes na família de gente já conhecida, não é? Mas pelo fato de o anjo anunciar, já dá um nome, e um nome, inclusive, que não tem na família. Nós vamos ver que na hora de dar o nome ao menino, né? Até comentam, não há ninguém na sua família que tem esse nome, mas deram-lhe o nome de João, foi dado pelo anjo, e o nome João significa graça de Deus, e de fato João vai iniciar uma nova era, claro que é Cristo que inicia, mas João vai ser o precursor e a transição dessa nova, nós gostamos de chamar de dispensação. Eu sou um pouco dispensacionalista, né, e creio na dispensação da lei e na dispensação da graça de Deus, e trazendo então a João, o nome João. E terás, e isso é uma característica do Evangelho de Lucas, alegria, não é? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, a alegria é algo bem presente no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver várias vezes, até os anjos, quando Jesus nasce, eis que vos trago novas e grande alegria. Muito bem, então, claro, é uma grande alegria para Zacarias e Isabel, que não tinham filhos, e de repente, em idade avançada, um milagre acontece, não é? A oração de Zacarias é ouvida, Deus decide resolver o problema da esterilidade de Isabel e traz um mensageiro. Não temas, Zacarias. A palavra não temas, por exemplo, no Evangelho de Lucas, ela aparece a Zacarias. Depois nós vamos notar que Maria também, quando viu o anjo, disse, não temas. Vamos ver para Simão, também no capítulo 5, verso 10, quando Jesus faz aquela pesca maravilhosa, ele disse, não temas, e agora em diante será pescador de homens. E a Jairo também, quando vem pedir o milagre, chega a notícia, sua filha morreu, no capítulo 8, verso 50, Jesus também vai dizer, não temas, crê somente para Jairo, não é? Então, voltando aqui, verso 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Por que muitos iam se alegrar com o nascimento de João? Verso 15 vai nos explicar. Porque ele será grande diante do Senhor. Grande diante do Senhor. João já nasceu para ser um grande. Jesus chega a mencionar que dos homens, dos nascidos de mulher, nunca houve ninguém tão grande como João Batista, mas o menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Não beberá vinho nem bebida forte nos implica que João tinha o voto de Nazireu. Levítico capítulo 6 fala desse voto de Nazireu. Quando alguém fazia voto de Nazireu, não podia beber vinho nem bebida forte, nem nunca se passava navalha sobre os seus cabelos. Sansão, no livro de Juízes, é um que tem voto de Nazireu. Inclusive, a força de Sansão estava justamente nesse voto. Quando cortaram-lhe os cabelos, então Sansão perdeu sua força. João também seria poderoso, grande diante do Senhor, não beberia vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. O homem que é cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe foi João. João, cheio do Espírito. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas João foi cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Que maravilha, que homem tremendo ser cheio. Aliás, cheio do Espírito Santo é um dos temas de Lucas também. Lucas é o evangelista mais pneumatológico de todos, ou seja, pneuma quer dizer espírito, né? Lógico, é o estudo do Espírito. Se nós estudarmos a doutrina do Espírito Santo, vamos descobrir que Lucas é Lucas é o que mais menciona a presença do Espírito Santo. João é cheio, Isabel vai ficar cheia do Espírito Santo quando Maria vem, Maria também cheia do Espírito Santo. Então,
várias pessoas são cheias. Uma das promessas do livro de Atos é ser cheio do Espírito Santo, não é? E todos foram cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Então, Lucas é o que mais menciona o Espírito Santo, tanto no seu evangelho, quanto no livro de Atos. O Espírito aparece 43 vezes nos 28 capítulos de Atos. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E por que ele seria cheio? Porque ele ia converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ou seja, João ia trazer de volta, converter, trazer uma mudança dos filhos de Israel para o Senhor seu Deus. Isso indica que o povo de Israel estava desviado e precisava se converter novamente ao Senhor seu Deus. Com o tempo, as pessoas vão relaxando espiritualmente, vão se afastando de Deus, já não segue direto, apesar de Zacarias e sua esposa andarem corretamente, mas o povo tem essa tendência de ir se desviando. Mas João viria para converter muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Esse aqui irá diante do virtude e espírito de Elias. Lucas começa no seu capítulo, aonde o último livro na nossa ordem canônica, não é na mesma ordem dos Hebreus, o último livro no cânon hebraico é 2 Crônicas. Mas no nosso cânon, que vem essa divisão da Septuaginta, da tradução dos 70, tradução grega do hebraico, que foi realizada 270 anos antes de Cristo, a primeira tradução que foi feita do Antigo Testamento. Na nossa ordem canônica, o último livro da Bíblia é Malaquias. E o capítulo 4, quando a gente fala Malaquias, tem gente que já pensa em dízimo. Malaquias não fala só de dízimo, não. Apesar de também falar de dízimo. Mas o capítulo 4 de Malaquias termina assim, ó, com uma promessa. E nós consideramos Malaquias o último profeta. Depois de Malaquias não houve profeta, houve um silêncio, nós chamamos de 400 anos de silêncio, que é chamado período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o último livro canônico na nossa ordem bíblica diz assim: eis que vos enviarei, capítulo 4 de Malaquias, versos 5 e 6. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Aqui o grande e terrível dia do Senhor é uma passagem escatológica, não é? Dizendo